Salve família vascaína. Eu acho que o Carille, ele tá lá no comando do Vasco ainda, mas é difícil de ver a evolução no trabalho dele, torcedor. Parece que o time não consegue controlar os jogos. Não é muito agressivo, sempre dependendo de jogadas individuais ou de cruzamentos. Muitos analistas já falaram sobre isso, dizendo que o time precisa melhorar nesse aspecto. E a mesma crítica que fazia quando ele treinava o Santos em 2024. E quando vocês comparam os dois trabalhos, percebe que os erros são os mesmos. A mídia aponta as mesmas falhas que eram apontadas no ano passado no Santos. O problema não está em quem critica. O problema está em quem não corrige as falhas e continua com o trabalho que é avaliado publicamente. E essa avaliação deve ser levada em consideração, torcedor. Concorda comigo? Deixe o seu comentário. Curte, compartilhe e saudação vascaína, torcedor. Não dá pra você enfrentar o Puerto Cabello dentro de casa e não conseguir controlar o jogo durante os 90 minutos. Eu sei que é difícil você jogar 90 minutos numa mesma intensidade. Você vai acelerar, você vai desacelerar, você vai descansar, você vai respirar, você vai usar as 5 alterações. O jogo ele vai tendo momentos diferentes em termos de dinâmica, mas em termos de controle, o adversário de muito mais qualidade, ele precisa ter uma linearidade ao longo dos 90 minutos. Você não encontra isso no Vasco do Carille, nem contra o Puerto Cabello, nem contra o Corinthians, nem contra o Santos, nem contra o Estudiantes, o Boca, com o Real Madrid, com ninguém, você não encontra. O Vasco não tem esse nível de controle dos jogos. E o Santos do Carille do ano passado sofria do mesmo problema. Aliás, falar em ano passado, a cena do Carille ontem, que saiu correndo após o apito final enquanto a torcida o xingava em São Januário, se repetiu, né? Porque no ano passado ele fez isso mais de uma vez na Vila Belmiro, tá? Mais de uma vez. É praxe do Carille. Amigão, você é o líder, você é o comandante. Teu time tá sendo vaiado, teu time tá sendo pressionado, a vaia tá em você, encara. Ué, você é o comandante, amigo, você tem que encarar de peito aberto. Não deve ser nada agradável, realmente não deve ser nada agradável. Mas é a vida do treinador, é a vida do líder. O líder chama a responsa pra si, não sai correndo pro vestiário. Eu acho também essa postura péssima do treinador do Vasco. Péssima. Até denotando uma certa covardia pro momento. Péssima. Mas é o combo Carille. Eu acho que o nível de pressão tá gigante. Eu acho que o Carille hoje, ele é um técnico demitido no cargo, que ainda está no cargo e que a gente só precisa ver em que data ele vai cair. Porque é um trabalho que não avança e que não dá margem para avanço. Você olha e fala, beleza, tá difícil, mas pô, tem um caminho sendo construído aqui, tem margem para crescer, tem margem para melhora. Não é isso que parece com o Fábio Carille no comando. O time continua sem controlar os seus adversários, o time continua pouco agressivo muitas vezes, dependendo de cruzamento, dependendo de lampejo individual. É incrível, né? Eu vi vários analistas falarem isso. Pô, o Vasco precisa do Coutinho, depende do Nuno, depende do Piton acertar um cruzamento pro Verratti, é muito pouco. Era a mesma crítica feita ao Carille no Santos em 2024. Era o que eu falava aqui toda semana. E aí, quando você compara os dois trabalhos e vê que os erros são iguais, você percebe que do lado de cá, pelo menos nesse canal aqui, não tem nada pessoal, não tem perseguição, não tem pilantragem, não tem vagabundagem, tem análise. Tem análise. Tem colegas do Rio de Janeiro hoje apontando falhas no trabalho do Carille que são rigorosamente iguais às do ano passado. Iguais. Então o problema não tá em quem critica. Me desculpa, o problema não tá do lado de cá. O problema tá em quem não corrige as falhas. E tem um trabalho que é avaliado publicamente. E essa avaliação tem que ser correta, tem que ser justa, tem que ser honesta.